Olá, bem-vindos ao Papo Sem Crachá, o podcast sobre assuntos relevantes do mercado de trabalho, mas que precisa tirar o crachá para conversar sobre. Eu sou a Jocasta e eu tive que trazer meu filho aqui porque não tinha com quem deixar. Boa tarde, eu sou o Luiz Lima e, no meu caso, nunca me perguntaram se eu queria ter filhos numa entrevista de emprego. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Félix e nunca me perguntaram numa entrevista de emprego se eu tinha filho pequeno em casa, apesar de eu ter essa barbinha branca aqui que não dá pra ver muito agora na câmera. Tire seu crachá e venha bater um papo com a gente. Hoje, a convidada especial é a Bruna Leite e a gente vai conversar sobre parentalidade no mercado de trabalho. Pode se apresentar aí, Bruna? Oi, gente. Meu nome é Bruna Leite. Eu sou mãe da Estela, esposa do Ivo e diretora de vendas América Latina da Digital Turbine. 3 coisas que, juntas, são bastante coisa na minha vida. É muito legal. Vamos falar sobre esse assunto super interessante que está em voga bastante no mercado de trabalho, que é a parentalidade. E a primeira pergunta que eu queria abordar contigo é como você sente a expectativa as expectativas diferentes entre mães e pais no mercado de trabalho e como isso afeta as suas experiências pessoais? Como isso tem afetado suas experiências pessoais depois que você teve, claro, a Estela? Tem alguns pontos. O primeiro ponto que eu queria colocar é eu fui ter filho com 38 anos, porque nunca eu estava preparada para ter filho. Eu estava sempre na correria do trabalho, sempre a promoção, sempre a viagem que vai acontecer, o evento, a empresa que vai mudar, a empresa nessa fase da empresa. E aí eu fui despriorizando isso até o momento que eu pensei, gente, se eu não tiver filho agora, não vou conseguir mais ter filho. E várias vezes já me peguei em reuniões, assim, de prestar atenção e olhar que em volta de mim, a maioria é homem. E eu pensei, putz, esse cara tá aqui porque ele não tem filho. Esse outro tá aqui, ele tem filho, mas o que cuida é a esposa, sabe? Eu acho que para você conseguir chegar muito longe, avançar bastante na carreira, ou você deixa isso para trás bastante tempo, como eu deixei, ou isso acaba te brecando. E você sempre quis ter uma filha antes, né, de lá atrás? Eu sempre quis ter, mas eu nunca consegui entender como ela ia se encaixar na vida que eu precisava viver. Isso é muito importante saber, né, porque... Eu acho muito legal ter um filho, mas que horas que eu vou cuidar do filho? Exato. Rotina... Como que eu vou dar atenção para minha filha? Como que eu vou fazer lição de casa com ela? Como que eu vou ensinar as coisas para ela? Como que eu vou ver ela crescer? Eu fico imaginando se o seu marido teve esse mesmo tipo de preocupação. A gente fez uma pesquisa antes de vir aqui gravar o podcast e viu que um dos grandes ofensores para que a gente tenha essa preocupação, que seja muito diferente o ponto de vista de homens e mulheres, talvez seja o fato da licença. E não só a quantidade de dias, mas a cultura que isso cria. Ali no começo, a mulher aqui no Brasil, a gente tem 4 meses, o governo tem um programa que pode ser estendido até 6 meses para a mulher, mas que apenas 1% das empresas oferecem essa extensão. E para os homens é de 5 dias, sendo possível estender até 20. No caso dos homens, até uns 18% das empresas oferecem até esses 20 dias, mas ali já fica claro que a responsabilidade é da mulher. Então, a carga maior vai ser dela. Tá ligado, obviamente, à questão da amamentação, mas tem uma outra questão que é cultural. E aí a gente analisando países mais desenvolvidos, principalmente países da Europa, vê que eles conseguiram ter uma maior equidade de gênero e de salários entre homens e mulheres, tendo licenças iguais para homens e mulheres, porque ali no começo já fica claro que o homem tem tanta responsabilidade quanto a mulher. Então, a carreira dele vai ter os mesmos riscos, vai ter os mesmos percalços que a carreira da mulher. Não tem que se preocupar entre ter uma carreira, né, ou ter um filho, né? Você consegue dividir a carga, né, com o parceiro ali, né? Sim, responsabilidades iguais, se torna uma coisa da vida como realmente é. Não fica sendo, puxa, você escolheu ter um filho, então agora... Uma coisa que sempre aconteceu
que não sei se aconteceu com você também, Jocasta, que quando eu falei que eu estava grávida, as pessoas falavam assim, nossa, então sua vida vai mudar. E aí falava, putz, mas eu não quero que minha vida mude. Eu adoro minha vida. Não, mas ela vai mudar, ela vai, né? Mas depende mas de qual sentido. a percepção... Hoje eu vejo que... Por que as pessoas não falaram, nossa, sua vida vai melhorar? Você vai ver que demais. Exato. Sua vida vai mudar? Eu falava, nossa, eu me sentia caindo no precipício. Falei, Como se fosse algo ruim, né? Sim. Essa pessoa que você é, você não vai mais ser. Esquece. Poxa, eu lutei tanto para juntar aqui os caquinhos para ser quem eu sou e não vou conseguir. Então, eu acho que isso de sua vida vai mudar, as pessoas poderiam ser um pouco mais sensíveis e falar, sua vida vai melhorar, porque foi a maior bênção da minha vida. Sim, é sempre uma questão... Colocam algumas coisas negativas, né? Com relação a ter um filho ou não, né? Dorme o quanto você puder, porque depois você não vai poder. Eu acho E as pessoas... Compensa Eu agora. acho que até nisso Isso é independente diferente para homens e mulheres. Quando a gente fala... quando a gente está adentrando numa empresa, num time novo e fala, eu tenho filho... A visão que esse grupo, que essa liderança tem, o mais comum é... então quer dizer que ela vai ter que faltar volta e meia se o filho adoecer. Se tiver problema na escola, ela vai ter que faltar. Se acontecer tal coisa, eu não vou poder contar com ela. Esse pensamento, ele é comum. E para vocês, homens, uau, o Bruno é tão responsável. Nossa, ele tem 2, ele tem um bebê. O Luiz é tão forte, ele é tão resistente. Sim. Ele consegue dormir pouco e tá aqui a milhão. Esse pensamento, ele é mais comum. E a gente tem que lidar com isso. Sim. Mesmo que nós também somos fortes, nós somos resistentes. A gente tem muita paciência, a gente consegue ser tão multitarefa. Eu acho que você deve ter percebido que depois que você teve a Estela, você teve que desenvolver uma quantidade de habilidades novas e diferentes que antes não era exigido de você. Sim. E que você acaba estendendo essas habilidades para todas as áreas da sua vida, não fica restrito ali só na sua casa. Dizem que quando a gente tem um filho, a gente recebe um caminhão de paciência, que eu acho que é verdade mesmo. É verdade, a empatia muda. Sim. E como que você acha, Bru, que mudou, assim... essa experiência, né, de conciliar a carreira com maternidade, como você mudou isso em relação ao sucesso profissional, assim, daqui para frente, né? Antes só existia o trabalho na minha vida, e aí agora existe a família e o trabalho, e as duas coisas têm o mesmo peso. A mesma dedicação que eu ponho no trabalho, eu ponho hoje na minha família, e eu acho que o dia só tem 24 horas, então acaba que eu acabo fazendo uma reunião mais tarde com a Estela no colo, mas depois eu fico mais tempo com ela, compensando. Eu nunca achei que eu fosse conseguir me dividir desse jeito e fazendo mais e mais e mais. Caber coisa mais no dia, mas as coisas acabam se ajeitando. Tem um conceito ali que é sucesso profissional. O conceito de sucesso profissional para você, vamos dizer assim, mudou um pouco? Eu acho que o sucesso profissional, agora, ele mudou. Porque antes era só o sucesso profissional de uma pessoa sozinha, sem filho, sem família, sem nada para atrapalhar o que ela fosse fazer. E agora eu vejo que o sucesso é você conseguir ter o sucesso profissional, mas você ser uma mãe presente, dedicada, uma esposa. São vários papéis que você tem que desempenhar. Não só o profissional. Então, eu acho que o conceito amadureceu depois que eu tive a família. Ele vai mudando. Eu vi um case bem interessante recentemente, que é da minha antiga liderança, que é um homem que era meu líder na última empresa que eu trabalhei, e ele tinha todo um planejamento para fazer investimentos, guardar o dinheirinho dele. Ele até mudou para Portugal. E ele queria, aos 40 e poucos anos, cuidar dos filhos. No meio da tarde, dar uma volta na praça, ler um jornal de papel numa praça. Sim. E ele fez isso. Ele trabalhou bastante, fez ali uma economia boa para que ele pudesse viver disso, para ele poder ver os filhos crescendo.
E eu achei isso tão fantástico e pra gente é diferente, né? Talvez ver uma mulher dando tanto peso assim pra família e querer ver os filhos crescendo seria mais comum do que ver um homem. E me mudou muito o pensamento quando ele concretizou isso. Ele falava que ia fazer, mas um dia ele pediu demissão e falou, é isso, gente. Meu plano tá concretizado e eu vou morar em outro país e vou fazer isso. Ele tem, 42 anos. E aí eu comentei bastante sobre isso na época. Meu critério de sucesso agora é muito diferente, porque há um tempo atrás eu pensava que era promoção, era ter um salário melhor, era ter um cargo maior, principalmente quando eu tinha lá meus 20 e poucos, era isso. Sim, exatamente isso. Eu tenho um ex-chefe na empresa que eu trabalhei, que ele chegou uma hora que várias empresas saíram, ele simplesmente saiu, se aposentou com 40 e poucos também, 42, acho. Vou cuidar dos meus filhos, com 4 filhos. E ele sempre me perguntava, eu acho que foi uma das poucas pessoas que me perguntou no mundo corporativo se eu queria ter filho, realmente perguntando se eu... desejando que eu tivesse um filho porque era legal. Sim. Nossa, isso é muito interessante. Eu acho que eu nunca tive uma liderança que veio me perguntar sobre filhos e querer ter filhos e criação, desejando que eu vivesse essa experiência, mas era mais uma preocupação de o quanto aquilo ia impactar na minha performance. No planejamento dele, né? Sim. Da meta dele, no caso. Exato. Como que ele tinha que se planejar. E esse chefe, na hora que eu tive a Estela, ele já estava aposentado, tudo. Ele falou assim, escreveu no Instagram pra mim, não falei que bebês eram demais? Eu adoro bebês, não sei o quê. Que sabe? incrível. Sempre, tudo que eu posto da Estela, ele sempre comenta. Ele tem 4 filhos e... Agora ele falou que não quer mais ter filho, mas... porque se deixar... porque ele falou assim, eu tenho um problema, eu adoro bebê. E se deixar, eu fico tendo bebê toda hora. Aí a esposa dele acho que falou não. Calma, dá uma segurada. Bom, mas né? enfim, é diferente quando você percebe que o seu chefe tá te perguntando se você quer ter filho, Sim. porque ele tá querendo saber da sua vida ou tá querendo saber da meta dele. Aí você tem até interesse em falar. E você comentou isso sobre esse chefe que estava apoiando, mas teve alguma outra experiência assim peculiar sobre relacionada, né, à maternidade que você gostaria de compartilhar? Eu acho que quando né, vindo nessa trajetória de nossa, trabalho, o filho vai mudar a sua vida e eu apavorada, quando eu comentei isso com um chefe que eu tive na época, a gente estava num começo de operação e ele ficou apavorado também. Eu estava tão apavorada que eu acho que eu apavorei ele. Então eu falei, eu posso te ligar rapidinho, não sei o quê. Tô grávida. Ele fez putz. Aí o putz dele fez mais putz ainda em mim. E aí a gente entrou em pânico. Mas... Não foi um parabéns, né? A primeira coisa, assim... Não, foi... Esqueça o microfone. Mas... foi um putz, mas... eu acho que foi a energia que eu tava pondo naquele negócio que foi passando pra frente. Um desespero total. Você já conta Mas com você... medo de como vai receber, né? Do outro lado, né? Mas você... Pior, né? No primeiro momento, você se desesperou? Sozinha? Tipo, eu digo, você com você mesma, tipo, com seu marido? Eu descobri que eu tava grávida, eu tava viajando com a minha irmã. Passei mal, aí a minha irmã falou, a gente não vai fazer nada hoje à noite, não sei o quê, vamos ficar em casa, você tá passando mal? Aí eu liguei pro meu marido, mostrei o teste, ele, você tá com Covid? Aí eu, não, eu tô grávida. Nossa, ele abriu o olho assim, ele tava meio no escuro, eu só vi o olho e os dentes assim. Nossa, é sério mesmo? Mas quando você chegar no Brasil, você faz o teste pra ver se tá mesmo. Eu falei, não, tô mesmo. É que vocês estavam, de alguma forma, já querendo, tentando, né? Planejando, né? Tentando, né? Sim. Então... Não foi uma surpresa, mas assim, não foi do nada, né? Não foi do nada. A gente tava planejando já Sim. Tem um ditado indígena que fala que para criar uma criança é preciso de uma tribo. Ou se não tiver essa tribo, quando a criança crescer, ela vai se revoltar contra a tribo. E o que a gente vê, principalmente nas grandes cidades, é que essa rede de apoio, muitas vezes, ela é inexistente. Logo que eu tive meu filho, eu trabalhava numa empresa que me recebeu bem. Depois, quando ele estava um pouquinho maior,
muitas vezes, para poder ficar até mais tarde, eu levava ele para o escritório. Tinha uma sala de games lá. Ele é gamer, ele tá aqui jogando no momento. Ele ficava lá jogando, se divertindo, brincando, e isso fazia muita diferença para mim. Teve um evento que eu precisei levar ele uma vez, um evento de outra coisa, a parte de outra empresa, uma empresa aí que todos nós conhecemos. E ele começou a chorar na hora que eu precisava me apresentar. E a pessoa que estava ali, sendo a facilitadora do evento, falou, leva ele no palco, vai, sobe com ele no palco. E ele foi comigo. Sério? Essas pequenas coisas, onde eu, mãe, sinto que meu filho, ele é bem recebido, que essa tribo tá me ajudando, tá me dando apoio, tá fazendo ali a parte dela em ser minha rede de apoio, fazem tanta diferença. E às vezes são momentos pequenos e sutis, mas que eu, como mãe, penso, eu preciso fazer isso pro mundo. Eu preciso ajudar outras mães também, eu preciso fazer parte dessa rede de apoio. Você tem algum case legal nesse sentido que você acha que as empresas e pessoas em geral poderiam estimular mais a construção dessas redes de apoio? Acho que sim. Uma coisa que eu estava dando uma olhada antes de vir para cá, eu achei uma startup que elas apoiam, eles perceberam que as mulheres, quando 52% das mulheres, segundo a pesquisa que eles fizeram, abandonava a carreira ou se tornava empreendedora. Justamente para poder conciliar, né, a vida com o filho, cuidar do filho e trabalhar, fazer seu próprio horário. E aí, empreender não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue. Para você empreender, você tem que ter capital, você tem que ter estudar sobre aquele determinado assunto, enfim, ter algumas competências. Não são todas as pessoas que se encaixam nesse perfil. Então, eles fundaram essa startup para aproximar as grandes empresas, para que as mulheres não abandonassem a sua carreira, não se distanciassem das grandes empresas porque escolheram ser mãe. Então, achei essa iniciativa muito bacana. Eles falavam bastante, o próprio fato de conscientizar que talvez que ser mãe faz parte da vida. Sim. E do mesmo jeito que tem mães, tem pais, por isso que a gente está falando aqui de parentalidade. É uma responsabilidade entre os dois, faz parte da vida. E não é uma escolha entre carreira e ter filhos. As duas coisas podem andar juntas e devem andar juntas. Sim. Não deveria, né, ser uma escolha entre carreira e filho. Mas a verdade é que pra gente, mulher, Hoje no Brasil, mais de 11 milhões de mães são mães solo. Cuidam de seus filhos sozinhas. E é algo que faz parte da cultura. E que precisa de políticas para que isso seja diferente. Que isso em algum momento mude. É lógico que se partir do governo fica mais fácil, e o governo tem algumas poucas iniciativas, mas as empresas, as lideranças, elas podem afetar, sim, de maneira positiva. A gente analisou vários países na Europa, e esses países, em geral, eles têm uma característica que a população deles é menos de 10 milhões, ou seja, menos do que a galera que passa no metrô da Sé numa segunda-feira. A maioria deles. População, né? Populações muito menores, mais fáceis. Todo mundo gosta de citar a Islândia. A Islândia tem uma população de menos de 400 mil. E a renda per capita é muito mais alta do que aqui no Brasil. As coisas são mais controláveis nesses países. O que, de qualquer forma, não significa que não dá para mudar as políticas. Então, a gente precisa começar que isso seja feito de alguma forma. E é por isso que a gente está aqui discutindo. E esse tipo de iniciativa, esse aplicativo que você comentou, eu acho que ele é escalável e ele pode sim ser implementado aqui no Brasil. Inclusive, tem uma pergunta que a gente tinha feito aqui, que é: o que você diria para outras mães que estão lutando para encontrar o equilíbrio? E eu, como mãe, eu respondendo a pergunta que eu iria fazer, que eu anotei aqui para fazer para você, a gente precisa debater mais sobre, a gente precisa conversar muito sobre, trazer o tema para a mesa, criar essa rede de apoio e potencializar essas conversas para que as políticas comecem a mudar. A gente precisa
exigir, demandar mais. O que a gente precisa que seja feito para que seja mais confortável para todo mundo. E agora perguntando para você, o que você diria para outras mães que estão aí batalhando, tentando encontrar esse equilíbrio? O que elas podem fazer para se sentir mais confortáveis? A primeira coisa, eu acho que você falou de olhar os pequenos momentos de como poder ajudar outras mães, isso é muito importante. Eu lembro quando eu estava grávida, que eu vi que no shopping tinha vaga de grávida, eu achei o máximo. Eu falei, nossa, vou parar na vaga de grávida. São pequenos benefícios que você vai tendo que fazem a maior diferença. Eu acho que o conselho que eu daria para as mães a gente... Não sei se isso aconteceu com você, mas eu era exigente comigo mesma. Quando eu virei mãe, eu virei mais exigente ainda. Muito, muito. Tudo é uma exigência muito alta, uma culpa, Eu acho que falaria para as mães, para elas cuidarem delas em primeiro lugar, para poder cuidar de alguém. Ela tem que estar bem para poder cuidar do filho dela. Essa ficha demorou muito para cair em mim. Muito, muito. Eu tinha um nível de exigência absurdo. Para vocês terem ideia, eu anotava... Meu filho, eu não podia amamentar ele no peito porque ele nasceu com o céu da boca aberto, fenda lábio palatina, e ele não conseguia fazer a sucção. E aí eu aproveitei que ele mamava na mamadeira para fazer a métrica do ROI da mamada, o retorno sobre o investimento da mamada. Eu anotava na geladeira quanto que ele mamava e ia vendo a variação do peso dele, para ver quanto que estava tendo de retorno e tentava ter as métricas mais otimizadas possíveis. Isso é uma loucura, isso é uma insanidade. E eu não admitia dar leite da fórmula para ele. Então eu ficava lá com uma máquina de ordenhar e ficava, enquanto ele dormia, eu estava lá fazendo administração de leite e ficava fazendo estudo de qual era a melhor forma de armazenamento, de aquecer para manter nutrientes. Eu era uma louca, eu era uma doida quando eu tive esse menino. E que depois eu pensei, não precisava, era desnecessário. Então, esse é um conselho muito, muito, muito precioso que a Bruna deu. Uma antiga liderança minha também, Luiz Helena Trajano, vou falar nomes agora, já que é uma coisa positiva de se falar. Ela fala isso para todo mundo, não se cobre tanto. Fala exatamente a mesma coisa que você falou, cuide de você mesma. A criança, ela vai crescer, vai dar tudo certo, vai funcionar. Então, o meu conselho, complementando o seu, faça isso que a Bruna falou, mas não se demore para fazer isso. Se você puder fazer isso ainda quando você estiver grávida, tanto você, sua família, seu bebê, todo mundo vai ter ganho nisso. Sim. Se você estiver fraca, você não vai conseguir ajudar seu bebê, a sua família, ninguém. O que você falou sobre se cobrar muito... Né? Acho que não falei no início, mas a minha esposa está grávida de 38 semanas e eu tenho uma filha de quase 7, vai fazer agora na sexta-feira, e ela realmente tem isso também, de se cobrar bastante, e é algo que eu tento ajudar ou então trazer, de não se cobrar. Eu falei até que a minha filha vai fazer 7 porque a outra vai nascer, então a gente teve que administrar um outro aniversário, vai nascer quase ali. Então ela estava se cobrando de fazer um chá de bebê, um outro aniversário, uma outra festa, tudo, o quarto. Só que eu quero também trazer eu fico tentando tirar um pouco desse peso, dessa perfeição toda, porque várias coisas aconteceram durante a gravidez, porque essa gravidez foi mais planejada, a minha primeira filha não foi, então ela queria uma gravidez planejada para ela sentir toda a gravidez. Então ela quis fazer, como é que fala? Pilates, quis fazer acupuntura, ela quis fazer uma gravidez toda. E aí várias coisas aconteceram, que eu não vou colocar aqui tantos detalhes, mas várias coisas aconteceram que ela ficou sempre se frustrando. Porque a barra estava sempre alta, sabe? Isso que você falou, na hora que você falou, eu falei, nossa, é isso. Então, para ela conciliar tudo isso, ela tem que desacelerar de alguma forma. Então, a barra vai subindo cada vez mais. E ela vai ficando uma panela de pressão. São várias áreas da vida, né? A gente é cobrada de trabalhar como se não tivesse filho,
de cuidar do corpo como se não trabalhasse, não tivesse filho, de ser mãe como se não trabalhasse e tivesse outras atribuições. Então, são várias frentes que essa pressão vem e a gente tenta dar conta de tudo. E no final do dia acaba se frustrando porque não dá para equilibrar tantos pratos girando rapidamente dessa forma. E aí, de novo, é importante a gente debater e contar a história. E aí, quando a Bruna conta uma história dela, eu penso, meu Deus, Bruna, por que você fez isso? Aí já me vem várias histórias minhas, aí você traz da sua esposa também. Eu acho que isso gera uma conscientização. Pô, eu preciso de tudo isso? Eu não preciso fazer tudo isso para me sentir bem. E, de certa forma, cai a frustração. A gente... sabendo das vivências, das histórias das outras, de forma mais realista, fica mais fácil se aceitar. Você se sente menos um ponto fora da curva. Sim. Se tá todo mundo... A gravidez é um baque, depois o puerpério é um baque. Se você vê que é assim para todo mundo, você fala, bom, virei, mas eu não estava sozinha. Todo mundo pira. Ainda mais nessa época de redes sociais, que a gente vê vidas que não são verdadeiras. Se for olhar lá no meu Instagram, tô lá bonitona, bem vestida, no palco, em eventos, tudo muito lindo e maravilhoso. Mas isso aí é 0,1% da minha vida. Sim. Se for olhar lá na minha realidade... é bem diferente disso, é muito diferente. Mas isso a gente não mostra. Talvez seja uma crítica a mim mesma para começar a mostrar mais a vida real. E é fato que, dentro do que eu consumo, eu prefiro muito mais pessoas, influencers, perfis que me mostrem a realidade para que eu não me sinta mal. Mas no que eu produzo, isso não está refletido. Uma autocrítica ao vivo aqui. Só aumenta a pressão, né? Você ficar vendo a vida. Nossa, olha como fulana, minha amiga, tá, né, cuidando ali, trabalhando, fazendo não sei o quê, com 2 bebês no colo, etc. Nossa, como que ela faz isso? Correndo com 2 bebês no carrinho, não nessa questão de querer estar sempre, né, sendo melhor, enfim, que nem você estava comentando antes. Sim. É um peso, né? Sim, a gente vê uma maratonista com 2 bebês de 2 anos e eu não tô nem conseguindo lavar o cabelo direito. Exato. Entendeu? Mulher cheia de reflexo no cabelo, eu tô grávida, não posso fazer nada. Você fala, tem alguma coisa errada. A comparação ainda mais na época de rede social, é bem difícil, né? Não podemos se comparar. O ponto principal fica muito em voga na nossa cultura que pai ajuda, ou então marido ajuda, ou qualquer coisa do tipo. E não tem essa de ajudar. Você vive... Quando você escolhe viver junto com alguém, ou independente, né? Se tá junto ou não, você é pai ou mãe. Então, você tem que assumir o seu papel de pai e mãe. Pai ou mãe, no caso, né? Então... É só você assumir a sua responsabilidade, que você legalmente é responsável por aquele ser até os seus 18 anos ou 21, dependendo daquela lei e tal, mas você fazer o seu papel e não ajudar. Acho que isso também já cai por terra algumas coisas que as pessoas imaginam, eu vou lá, faço ali uma comida e dou um banho e tá tudo ok, assim. E tem muita coisa que você aprende com aquele serzinho que vem, que no caso ali da Estela você está aprendendo, tem 10 meses, eu tenho uma filha de 7 anos, e você vai percebendo que o maior aprendizado é quando você vê cada fase, o que vai passando e que vai mudando, e você fala, nossa, antes era um aprendizado, agora é outro. Quando ela chegar com 2 anos vai ser outro, com 3 anos vai ser outro, com 2 anos e meio e cada vez vai ser outro. E essa montanha-russa da parentalidade, podemos dizer assim, é o mais legal. E o tempo passa rápido, né? Você pensa, minha filha tem 10 anos agora e daqui a pouco ela já começou, né, com não me deixa ali muito na frente do portão da escola. Né, já começa, né, perto da pré-adolescência, então daqui a pouco já não vai querer mais dar beijinho ali. Então, assim, aproveitar o quanto a gente
pode, né, da infância e tudo, assim, mesmo e não só para quem tá junto, né? No meu caso, a minha filha, não sou casado nem nada, mas mesmo não estando junto ali, você estar presente, né? Que é o que a Jocasta falou. Não é só assim, vou ajudar, vou pagar pensão só. Não, tipo, participa, né? Porque isso vai fazer muito mais diferença ali pra criança, né? No dia a dia. Eu acho que nesses 10 anos aprendi muito também como ser pai, né? Como fazer parte daquilo e não só deixar, né, nas costas da outra pessoa ali, né? Então, o Jocasta já falou que estejam presentes. Eu gostaria só de falar um último dado, um último fato, já que a gente está falando com empresas e sobre políticas e sobre reflexão. A gente tem alguns agravantes. Esse problema, ele tem várias camadas, não é só a questão de gênero, tem questão de raça também. Por exemplo, entre 2012 e 2022, 90% das mulheres que se tornaram mães solo são mulheres pretas. E elas não são minoria. Sempre falar, mulher preta, minorias, temos que falar... Elas não são a minoria, elas são a maioria, na verdade, da nossa população. E quando a gente olha para as lideranças dos municípios, apenas 4% das lideranças são mulheres pretas. Então, a gente tem que refletir muito sobre o assunto, mudar a forma que a gente trata e criar uma estrutura onde as mulheres, e as mulheres pretas principalmente, possam se tornar lideranças, porque elas que estão mais sofrendo com isso vão saber movimentar melhor para criar uma estrutura onde fique confortável para todo mundo. E a gente tendo esse conforto, a sociedade também melhora. O Banco Mundial anualmente solta um report que é sobre mulheres, negócios e lei. Todo ano eles soltam esse report. No último report, eles falaram que, segundo uma série de estudos, se a gente tivesse a equidade de gênero, o PIB mundial poderia aumentar até 2025 em 26%. Porque quando várias cabeças pensam juntas, quando a gente tem essa diversidade, ela traz inovação também. Então, pensem nisso. Bom, a gente pode ir finalizando, né? Muito obrigada, Bruna. Um prazer gravar com você, Obrigada. te ouvir, saber seu ponto de vista e poder compartilhar e ouvir suas histórias. Eu peço que para vocês que estão ouvindo, comentem também. Eu quero saber de vocês, minha gente, o que vocês pensam, o que vocês viveram. Se vocês quiserem participar, mandem mensagem pra gente no YouTube, nas redes sociais. A gente tá super acessível. E se puder, compartilhe também com alguém que vai gostar de ouvir esse conteúdo, que vai gostar de saber de histórias reais, o que acontece ali fora do Instagram, que a vida não é só de dias de glória, mas é principalmente de dias de luta. É isso, muito obrigada. Isso aí. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal aqui, que vai ter muito conteúdo aí pra frente. Valeu!